Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final, é muito importante. Bom, é o seguinte, o mundo está se rendendo à Abrahamia, uma religião única global. Um portal hindu publicou um artigo recentemente, um portal hindu, hein? Publicou um artigo recentemente, não é um portal cristão, não mesmo. Publicou um artigo falando sobre uma religião única global sendo implementada. Uma religião que não tem alma. Olha que interessante. E eles usaram uma expressão chamada Abrahamia. Eles falaram, olha, o mundo não está percebendo uma religião única e as suas implicações. Ele chamou de Abrahamia, que é um portal da BBC hindu. Muito interessante isso. E ele explica esse portal, vou colocar para você já, que os acordos de paz, que aí os acordos de Abraão, né, que desde a aproximação do Papa Francisco, Pontífice Máximo do Vaticano, com a fraternidade humana, que o arcebispo Vigano chamou de uma fraternidade maçônica para implementar o grande reset no mundo, mas enfim. O Papa Francisco, ele se aproximou demais do principal imã do mundo muçulmano, um imã sunita, muito importante, e eles construíram a base para os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão, na verdade, foram os acordos que foram feitos, alianças de paz, cooperação militar, econômica e geoestratégica entre Estados Unidos, Israel no centro, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, depois vieram Marrocos, Sudão, e por aí vai. Colocaram Israel, então, como a Bíblia nos diz, olhai para a figueira. Quando estiver florescendo, vocês vão saber que o verão está muito próximo. Então são muitos eventos de ordem escatológica, mas os acordos de Abraão foram justamente os acordos de paz ou cooperação econômica, geoestratégica, entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão. Esse portal hindu, estou colocando para você agora aí na tela, olha o que ele fala para a gente, olha só. Abrahamia, uma nova religião no horizonte, e ele fala aqui, inclusive, olha só, notícias sobre uma nova religião a ser implementada globalmente, olha só que interessante, tem causado consternação entre as pessoas e também levantado questões sobre sua validade e projetos por trás dela. Recentemente, nessa era, ele fala aqui, nessa era de conspirações, etc., ele fala que recebeu, o autor desse artigo, que recebeu um artigo da BBC hindu comentando sobre isso. E ele fala o seguinte, ó, essa nova religião foi supostamente denunciada pelo grande imã Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayeb, que é aquele que aparece numa foto icônica meio que beijando o Papa Francisco. Na verdade, era um encontro ali, o close, parece que eles estavam se beijando, né? Que é um imã muito importante do mundo sunita, né? Mundo árabe, e com o Papa Francisco representando aí a figura cristã. Recentemente, na celebração do 10º aniversário da Casa da Família do Egito, uma organização dedicada a promover relações interreligiosas e coexistência. O grande imã descreveu a religião como uma que não terá alma. Olha, como se isso aqui não é a tal fraternidade humana que o Papa fala tanto. Não é a tal religião única global do anticristo. Não é a tal religião do falso profeta. Não é o tal ecumenismo. Olha aqui, que não terá alma, sentido ou orientação. Quer dizer, o anticristo ele não se importa com as idiosincrasias de cada religião, né, com as matizes religiosas. Ele quer uma plataforma que ele vai colocar o ser humano no centro, porque ele mesmo vai se intitular Deus. Ele mesmo vai se intitular Deus. Então, inclusive, ele é um enganador, porque ele promove essa falsa paz. Olha o que esse portal está falando, isso é muito interessante, né? Muitas pessoas ainda estão se perguntando por que o Sheik levantou essa questão, quando a maioria das pessoas nem mesmo tem ideia a respeito. O que é a Abrahamia? Ele vai explicar, vou explicar para você o que é o acordo de Abraão, se você não sabe ainda, e o que é isso, Abrahamia, que esse portal está notificando. Abrahamia, eles estão dando o nome aqui, é um portal hindu, tá bom, pessoal? Mas é o Krislan, que eu tenho falado para vocês desde 2020. Então veja que é um portal que não é cristão, não é escatológico, é hindu e está justamente denunciando essa religião única sendo implementada. E é a teologia liberal, progressista, inclusiva, ecumênica, pop, queer, seja lá como você quiser nomear, classificar, etc. Mas também está no bojo disso, a fraternidade humana, o parlamento das religiões, o concílio global das religiões cristãs fazem com que
que aconteceu foi o seguinte, pessoal, já no começo desse vídeo eu vou pedir a você para deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho, é muito importante. Eu paro só 2 segundinhos para você fazer isso, vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Vamos seguir. Olha, se você quiser entender assim as nuances, os detalhes dos acordos de paz que aconteceram em 2020 e estão acontecendo ainda vai ser ampliado, você precisa ir no Geopolítica Premium. Geopolítica Premium é a minha plataforma, o link está aqui embaixo, lá tem um e-book, eu escrevi um e-book, Acordos de Paz, Perigos e Conquistas, a Nova Ordem no Oriente Médio, explicando para vocês a jogada econômica, política, religiosa também e o aspecto profético, falando inclusive de Gog e Magog, quem são os descendentes de Gog e Magog, explicando para vocês, né, e eu falo desse grande acordo de paz. Mas só para você entender o que é esse acordo de paz, não se esqueça, vá lá no Geopolítica Premium, faça a sua inscrição lá, esteja comigo, se você quiser ir para o Patreon também, o link está aqui embaixo, mas esses e-books e as aulas estão somente no Geopolítica Premium, ok? É o seguinte, só para você entender, acordos de paz foram os acordos feitos entre Israel, com cooperação, orientação, interesse econômico, político, geoestratégico dos Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner e uma equipe de judeus cooperando para isso, em que aproximou Israel dos árabes sunitas, e onde Golfo, Emirados Árabes Unidos, né? E o príncipe herdeiro do Emirados Árabes Unidos, que recebeu o prêmio de Homem da Humanidade pelo Vaticano, e agora 2 semanas atrás recebeu uma premiação pelo Instituto de Washington, como um homem que contribuiu para a paz mundial, e eu expliquei para vocês, olha, veja que quando na história você imaginaria que um judeu falaria que um árabe muçulmano sunita foi uma peça no quebra-cabeça para a paz regional e global. Quando? 2020 e 2021, porque nós estamos no ano de grandes sinais, 2 anos de grandes sinais escatológicos, e 2022 não será diferente. Olha, eu não falo isso aqui para vocês no sentido, veja, não estou tremendo, não tem fundo sensacionalista, né? Não estou fazendo nenhum drama excessivo, nem fundamentalismo, né? O que eu estou falando para vocês é que foi um interesse econômico, os acordos de Abraão, interesse econômico, proteger regiões importantes do Golfo, ali no Oriente Médio, e no Golfo, justamente proteger regiões de escoamento de produção, escoamento de produto, rota comercial e também produção de petróleo. Geopolítica portuária dos Estados Unidos, Israel é um case para isso. Aproximar os árabes, né? Aproximar os sunitas de Israel. Israel se tornou um case de paz, né? Várias outras nações se aproximando de Israel. A Bíblia nos orientou que isso iria acontecer. Mas falando especificamente sobre a questão religiosa, aconteceu que o Papa Francisco foi muito importante para isso. Então ele se aproximou do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, junto com o principal imã do mundo muçulmano, inclusive falando de Meca, e tecendo bons comentários sobre Israel, construindo essa religião global que o portal hindu está chamando de Abraamia. São os descendentes de Abraão, Ismael e Isaac, né, os 2 filhos de Abraão. Né, deram origem aos povos árabes ali do Golfo e também deram origem aos judeus, aí no caso Isaac. Então eles decidiram se aproximar por um interesse econômico, político, regional, cooperação bélica, geoestratégica também, e econômica, óbvio. Mas isso trouxe junto aquele complexo da fé abraâmica. Lembra que tem ali em Dubai, você vai ver, lá em Dubai, vai ter uma mesquita islâmica, um centro cristão ecumênico e também uma sinagoga. Então, a mesquita, um cristão, que é ecumênico, e uma sinagoga, cooperando, coexistindo, e isso está crescendo no mundo. E aí esse portal hindu está corroborando com a nossa compreensão, que eu falo para você, vamos ver a Bíblia em 3D? Porque essa religião sem alma que ele está falando aqui é uma religião ideal para o anticristo, da fraternidade humana, que coloca o ser humano no centro. Não é Deus, não é uma fé única, é o ser humano no centro em nome dessa paz. Nós sabemos que o profeta Daniel nos orientou que no fim dos tempos, e o fim dos tempos começa com o derramado do Espírito Santo, conforme Joel profetizou no seu capítulo 2, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz a Bíblia. E lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, isso começou a acontecer. E Jesus deu mais um aditivo com a destruição de Jerusalém. E aconteceu. A partir disso, a Bíblia diz que, no livro de Daniel capítulo 9, que o anticristo, que é essa figura que vai depender dessa plataforma global,
né, dessa base de uma religião global, e o falso profeta tem papel importante nisso, para ele falar para o mundo em nome dessa fraternidade, dessa religião sem alma, que o ser humano está no centro, porque o anticristo vai se intitular o próprio Deus, mas ele vai estabelecer um grande acordo de paz. Ele vai confirmar os acordos de Abraão, essa abraamia que na verdade é o Crislã, e ele vai confirmar ali o grande acordo com os vizinhos de Israel, e aí está envolvido o Monte do Templo nisso, né? Está envolvido ali o Al-Sharif, ou Aqsa, está envolvido nisso, o templo judaico, etc., mas vai coexistir. Veja como, inclusive, o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos está sendo honrado, enaltecido, ovacionado. Eu tenho falado isso aqui para vocês. Nós estamos diante de algo muito importante acontecendo no mundo, sejam sinais no céu, seja sinais de ordem patológica, como nós estamos vendo aqui, mas a minha oração é que você não se abale, que você olhe para isso entendendo, olha, Jesus disse, Jesus profetizou, e essas coisas precisam acontecer para que a humanidade olhe para o Criador, fortaleça a sua fé, se renda a Ele, entregue sua vida a Ele e confie nele. Confie nele de fato, porque tudo está acontecendo. Aqui, as pedras estão clamando. Um portal hindu está falando dessa religião única global, Israel no centro, cooperando com as nações árabes muçulmanas, construindo uma religião única que será essencial para confirmar um grande acordo de paz envolvendo o Monte do Templo lá, pelo anticristo lá na frente. Eu acho que isso não está tão longe, eu não fico falando datas para vocês, para não ser muito especulativo, estou analisando as informações. Olha, se esse vídeo for importante, que eu julgo ser muito importante, coloque ele em algum grupo que você faça parte, tá bom? Que o Eterno te abençoe, fique firme, muito obrigado pela sua audiência, um abraço, tchau, tchau.